Olá, muito boa noite para você. Macro-região Noroeste regride para a onda branca e alguns serviços e atividades voltam a fechar em Patos de Minas. Em meio à regressão, o governo de Minas Gerais reforça o novo Plano Minas Consciente, que tem adesão de apenas 37% dos municípios. 3 meses depois, reparos na estrutura da sede da Justiça do Trabalho em Patos de Minas ainda não foram concluídos. Ambientalista denuncia descaso da Copasa com córrego da cadeia e companhia de abastecimento se defende. Luta pela vida. Mãe de bebê internado há 2 meses e meio pede agilidade para a transferência do filho. Tem análise da notícia, os números atualizados da Covid-19. Vereador de Presidente Olegário, citado erroneamente em reportagem, pede direito de resposta. Tem ainda o futebol, o RT dispensa jogadores após derrota para o América. E a gente fala também do Cruzeiro e do Atlético, com situações bem diferentes no Mineiro. É agora, no NTV News. Ao mesmo tempo que o Estado apresenta mais detalhes sobre a reformulação do Plano Minas Consciente, que trata sobre medidas no enfrentamento à pandemia, aponta a retração de ondas que atinge a macro-região Noroeste, qual estamos inseridos. Isso significa que saímos da onda branca e voltamos para a onda verde, e mais estabelecimentos e serviços serão interrompidos. Decisão vale a partir de sábado. O comércio não essencial terá que fechar as portas a partir de sábado na macro-região Noroeste, por determinação do Estado. Da onda branca, regrediu para a onda verde. Macro-região Noroeste regride para a onda verde. A macro-região Triângulo do Norte e Oeste avançam para a onda branca. E a macro-região Centro-Sul avança para a onda amarela. Na onda verde, nós temos as regiões Centro, Jequitinhonha, Leste, Nordeste, Noroeste e Vale do Aço. Na onda branca, Oeste, Sudeste, Triângulo Norte e Triângulo Sul. Na amarela, Centro-Sul, Leste do Sul, Norte e Sul. Na onda vermelha, nenhum município. Apenas Patos de Minas e mais 15 municípios decidiram seguir as orientações do Minas Consciente. As outras cidades seguem as da Deliberação 17. Pelo plano, na onda verde, apenas serviços essenciais como farmácia, supermercados e padarias, setores da agropecuária, de alimentos, óticas, atividades ligadas à saúde, serviços de transporte, hotéis, dentre outros, podem funcionar. Mas o Minas Consciente, nesse formato, está com os dias contados. Na próxima quarta, o novo entra em vigor. Essa é a última semana que a gente divulga e atua no plano Minas Consciente no formato atual. Ao mesmo tempo em que anuncia a regressão de onda, o governo de Minas Gerais apresenta o novo formato do Minas Consciente. Isso pode dar um nó na cabeça de muita gente, mas a gente explica. Então, a partir de sábado, as cidades da macro-região Noroeste, da qual Patos de Minas faz parte, e mais 15 municípios que aderiram ao plano do Estado, terão que seguir as determinações da onda verde. A partir de quarta-feira que vem, entra em vigor o Minas Consciente reformulado, que foi simplificado e que trouxe algumas novidades. Depois da consulta pública com mais de 600 contribuições e diálogos com o Ministério Público e a Associação Mineira de Municípios, o Minas Consciente foi simplificado. Agora são 3 ondas. As cores que estabelecem as diretrizes sobre atividades econômicas foram invertidas. Questão de lógica. As cores das ondas geravam uma certa confusão. E agora nós vamos colocar as ondas exatamente igual está num farol, num semáforo. A onda vermelha, a onda amarela ou laranja e a onda verde. E a onda vermelha vai ser aplicada naqueles casos em que o município ou a região estão com mais dificuldades, o que faz todo sentido. A amarela ou a laranja, naqueles numa condição intermediária. E o verde somente para aqueles que estão com uma condição mais segura. Na onda vermelha, apenas serviços essenciais.
Bares e restaurantes somente com delivery e retirada. Na onda amarela, todas as atividades que antes estavam nas antigas ondas branca, amarela e vermelha podem funcionar, como autoescolas, lojas de artigos esportivos e floriculturas, hotéis, papelarias, lojas de roupas, salões de beleza, lojas de departamento, de joias, de bijuterias, informática, design e decoração. A onda verde inclui as atividades que até agora não tinham previsão de retorno, como as academias. As novas regras passam a valer no dia 6 de agosto. Os prazos, tanto para avanços ou retrocessos nas ondas, foram reduzidos. Mas se houver crescimento de registros, o retorno ao estágio anterior poderá ser imediato. Da vermelha, que é a primeira, para a amarela, prazo de 7 dias. E da amarela para a vermelha, da amarela para a verde, prazo de 28 dias. Então o prazo está menor, os degraus para se atingir o último nível foram reduzidos, 3 ondas, e agora nós vamos ter esse Minas Consciente novo, remodelado, e que continua tendo, na prática, o mesmo rigor com relação à gradual e responsável retomada da atividade econômica. Porém, a qualquer momento, se os dados epidemiológicos exigirem, o retrocesso poderá ocorrer. Os municípios com menos de 30 mil habitantes terão tratamento diferenciado e poderão avançar caso o coronavírus esteja sob controle, com menos de 50 casos para cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Outra novidade é que os municípios que avançarem para as ondas amarela e verde, bares e restaurantes poderão funcionar com consumação no local, desde que obedecidas as regras de higienização e distanciamento. E as prefeituras poderão escolher entre seguir as recomendações da macro ou da microrregião. Além das 14 macro-regiões, nós teremos também uma análise por microrregional. Quantas microrregiões? 62. Então, a partir de agora, você vai ter o indicador da macro e o indicador da micro. E o município poderá decidir, em acordo com os comitês regionais, para qual onda ele quer ir, à medida que o prefeito decida, né? Fica por decisão do prefeito isso. O secretário adjunto reforça que o Plano Minas Consciente não se trata de flexibilização. Porque em momento algum, o novo plano fala de flexibilização, da flexibilização do isolamento. Na verdade, ele é uma forma de isolamento responsável para quem quer preservar empregos, preservar a economia, mas, acima de tudo, preservar a vida das pessoas. Na sequência aqui no NTV News, a gente vai falar de futebol. Sampaoli diz que o Atlético precisa melhorar para passar pelo América. Cruzeiro enfrenta a Patrocinense no Troféu Inconfidência e o RT dispensa jogadores após a derrota para o América. O Atlético venceu o Patrocinense nessa quarta-feira no Mineirão. O Galo precisava de uma vitória simples para se classificar para as semifinais do Mineiro, mas foi além e venceu por 4-0. O Atlético dominou o jogo e mostrou intensidade no ataque. Os desempenhos das equipes, tanto técnica, física e taticamente, foram evidenciados em campo. Vantagem disparada para a equipe alvinegra, que teve tempo para se preparar durante a parada na pandemia. Os gols do Atlético foram marcados por Natan, Guilherme Arana, Savarino e Pedro Rosa, que foi contra. Mas Sampaoli sabe que terá muito trabalho pela frente para ajustar a equipe atleticana. Volviendo de a pouco, tentando entender a ideia, tratar de incorporarla. Todo tiene un proceso, indudablemente estamos comenzando y hay muchas cosas por corregir. Terceiro colocado, o Atlético vai enfrentar o América, segundo colocado nas semifinais do Mineiro. Sampaoli reconhece que o América está em vantagem. Partido extremadamente difícil con un time como América que
que tiene un rendimiento muy bueno acá en este torneo, con un proceso ya bastante avanzado, mucho más que el nuestro, que recién comienza. Así que va a ser un juego muy interessante. E ontem o RT se despediu do Campeonato Mineiro e da chance de disputar o troféu Inconfidência. O pouco tempo para preparo da equipe, que pode ter sido fator decisivo para o resultado, foi lamentado pela comissão técnica. Na noite de ontem, a URT deu adeus ao Campeonato Mineiro. A veterana perdeu de 3-0 para o América no estádio Zama Maciel. Nos 90 minutos de jogo, o Trovão Azul se empenhou e até tentou golear, mas o Coelho não fez corpo mole e goleou ao RT. O goleiro Celeste Cris fez ótimas defesas e o time até criou oportunidades para contra-atacar o América, mas nada que tenha levado perigo à zaga adversária. O resultado negativo dos 2 últimos jogos foram justificados pela comissão técnica. O preparador de goleiros Mazinho veio às pressas socorrer o elenco, que sofreu desfalque com a ausência do técnico Jonathan Alemão, que testou positivo para a Covid e foi afastado. O tempo muito curto, né? Acho que não dá para fazer nada e o Jonathan teve um problemazinho de saúde, então, como se diz, eu estava trabalhando, mas não sabia nem o nome dos jogadores, não deu nem para gravar o nome dos jogadores. Na partida de ontem, o time até tentou reagir, mas o desânimo dos jogadores após os primeiros gols foi nítido. Acho que começou naquele jogo do Cruzeiro, né? A gente tomou 2 gols de início e aí desandou. Acho que se correr, se você jogar de igual para igual com um time grande, já é complicado. E você sair atrás é pior ainda. Então a gente até conversou para a gente manter mais seguro ali atrás no primeiro tempo. Até que estava bem, né? E aí a gente tomou um gol, logo em seguida se toma outro. Aí realmente fica difícil. E o pessoal tem 10 semanas que está treinando, nós tem menos de 2. Fora das semifinais e da disputa pelo troféu Inconfidência, o clube agora faz acerto com os jogadores. Muitos, inclusive, já seguem para outros times que se preparam para competições estaduais. Os jogadores, a comissão técnica, já estão fazendo os acertos para poder ir embora. Alguns jogadores até já têm clube, né, para apresentar. O Misael, lateral direito, já tem um clube que ele precisa de apresentar no máximo até amanhã para iniciar os treinamentos lá para poder estar jogando. Segundo o supervisor, a URT não montará elenco para a Série D do Brasileiro. O próximo foco do Trovão será o Mineiro de 2021 e o clube já planeja a pré-temporada da competição, que deve ter início no final do ano. Agora é aguardar no final do ano, início de dezembro, para o que possa estar o URT apresentando para fazer nova pré-temporada. Com a missão cumprida, o sentimento que fica é de gratidão e de um possível até breve. Hoje o objetivo dos clubes do interior é não cair, né? Então o URT, graças a Deus, esse ano, né, até com boa antecedência, já garantiu a presença no campeonato da primeira divisão 2021. Lógico que o primeiro é não ser rebaixado, mas que a gente queria estar classificando, mas infelizmente não deu. Vamos trabalhar para que o ano que vem nós possamos fazer uma campanha melhor. Acho que a minha mala nem desmanchou ainda, né? Então eu tenho umas coisas em Rio Verde lá e vou cuidar das minhas coisas lá. E o ano que vem, se eles precisarem, eu estou à disposição, porque eu sou torcedor do RT, né? Acho que eu até comento com esse pessoal, eu já trabalhei em vários times, vários clubes, mas eu peguei uma apatia muito grande aqui pro RT, até que eu trabalhei 9 temporadas, né? Consegui grandes coisas aqui, então eu virei um torcedor do RT. Então se eu puder ajudar direto ou indiretamente, eu vou ajudar. Pois é, com o encerramento da 11ª rodada, o líder tombense pega a 4ª colocada Caldense, o vice-líder América faz novo clássico com o 3º colocado, que é o Atlético. Os duelos de mata-mata serão disputados nos próximos domingo e quarta-feira, todos em BH. Fora das semifinais do Mineiro, depois de 63 anos, restou ao Cruzeiro disputar o troféu Inconfidência com os times do interior, Uberlândia, Boa Esporte e Patrocinense. O primeiro jogo será contra o Patrocinense, no Mineirão. Nessa quarta-feira, o Cruzeiro venceu a Caldense por 1-0 em Poços de Caldas, mas não foi suficiente. Em todos os jogos você tem coisas boas e coisas que não são tão boas assim.
A gente tinha uma missão que era muito difícil, era possível, mas era muito difícil, e a gente tentou, e acho que a gente fez o máximo que a gente podia fazer. É claro que tem coisas que poderiam ter sido melhores, mas a disputa dos atletas, a disposição, a entrega foi digna assim, de muitos elogios da minha parte. O time tentou, todo mundo se entregou para o jogo. É positivo esse segundo jogo, depois da parada, uma longa parada. É difícil sair desclassificado, mas continuar trabalhando, porque tem o restante do ano aí pra gente mostrar nosso trabalho. O Cruzeiro disputa agora o troféu Inconfidência. O primeiro confronto da primeira semifinal da Raposa será contra o Patrocinense no Mineirão, no próximo sábado, às 2h30 da tarde. A outra semifinal do Troféu Inconfidência será no domingo, no dia 2 de agosto, quando Uberlândia e Boa Esporte se enfrentarão no Parque do Sabiá, às 16 horas. Na sequência aqui, no NTV News, a gente mostra que ambientalista denuncia descaso da Copasa com córrego da cadeia e companhia de abastecimento se defende. E 3 meses depois, reparos na estrutura da sede da Justiça do Trabalho em Patos de Minas ainda não foram concluídos. Desde abril, a sede do Fórum da Justiça do Trabalho está interditada devido a problemas na estrutura. Segundo a Defesa Civil, enquanto os reparos não forem feitos, não há como liberar o acesso ao local. De acordo com a Justiça do Trabalho, mesmo sem a estrutura, os serviços não foram paralisados. As rachaduras no muro fizeram com que a sede do Fórum da Justiça do Trabalho parasse de funcionar nesse local, que fica bem ao lado da Prefeitura de Patos de Minas. Engenheiros e Defesa Civil já estiveram no local por diversas vezes para avaliar os estragos. Identificamos os riscos iminentes que havia naquela época, até mesmo porque ainda estava num período de muitas chuvas e contribuía essa chuva para a percolação do terreno e que poderia provocar deslocamento de massa e poderia fazer o arrastamento dos muros que já estava comprometido. Então, por medida cautelar de segurança, nessa época, nós deixamos toda a edificação interditada. Para que os processos não ficassem parados, os funcionários da Justiça do Trabalho exercem a função pelo sistema de home office. Segundo o diretor de secretaria do órgão, até agora, a falta da sede não trouxe nenhum atraso aos processos trabalhistas. Ao contrário, acelerou. Hoje já é uma realidade o processo judicial eletrônico, né? Não há mais a tramitação de processos pelo meio físico, a não ser um passivo antigo que a gente tem, mas todo ele já é convertido em eletrônico. Então não há nenhum prejuízo. As atividades continuam sendo prestadas diariamente, os servidores estão todos em home office, cumprindo sua jornada, cumprindo suas obrigações e principalmente em relação às audiências, elas ocorrem virtualmente. O CNJ disponibilizou um aplicativo de videoconferência, né, respeitando todas as necessidades de segurança quanto ao uso desse aplicativo. E diariamente ocorrem as audiências virtuais, não houve paralisação desse serviço. Essa advogada também concorda com a rapidez dos processos trabalhistas. Porém, ela se preocupa com a falta do atendimento presencial. Não teve problemas em questões assim da celeridade enquanto aos processos, né? Eu acho que ela continua eficiente e séria da mesma forma. A única coisa que eu acho que às vezes está prejudicial, né, é a falta da sede, das pessoas que precisam se dirigir até ela, tirar alguma dúvida, né, as questões dos próprios servidores públicos, né, de não ter um local talvez para fazer alguns determinados trabalhos, e também para os advogados também, né, se dirigirem. Ela também destaca a importância do atendimento presencial na coleta de depoimentos por testemunhas. Eu creio que para a colheita da prova testemunhal, que dentro da Justiça do Trabalho, dentro do processo de trabalho, ela é fundamental em vários processos, né? Eu acho que essa colheita ela teria de ser feita dentro da própria sede, né? Marcelo explica que a interdição da obra não é o único motivo pelo trabalho em home office. Isso porque a Justiça do Trabalho também teria recomendado para que os profissionais trabalhassem em casa devido à pandemia.
Sobre os atendimentos presenciais, ele conta que qualquer pessoa pode ter acesso aos canais eletrônicos de atendimento. O tribunal também já editou uma portaria, né, no intuito de resguardar servidores e usuários, né, em atendimento aos protocolos dos órgãos de saúde. E essa portaria determina a suspensão das atividades presenciais, né, colocando todos os servidores em home office. E o atendimento realizado pelos canais que são disponibilizados, que é o e-mail da vara e também o WhatsApp Business com o próprio telefone da vara. De acordo com a Defesa Civil do município, uma obra que estaria sendo realizada ao lado do Fórum da Justiça do Trabalho pode ter sido a causadora do dano, já que as paredes caíram após um corte na terra feito pela construtora. Nós constatamos que após ter feito o corte naquele terreno, que veio provocar os danos ali naquele muro, naquela edificação. Então, acreditamos que a principal causa teria sido esse corte. Além da sede do fórum, a rua que dá acesso à prefeitura também aguarda uma autorização de segurança da Defesa Civil para serem liberadas. Sim, assim que a gente receber esse laudo afirmando essa seguridade da edificação, aí sim nós iremos liberar para o funcionamento. Até então, nós estamos aguardando. Os canais de atendimento da Justiça do Trabalho para resolver qualquer questão judicial são, anote aí, o e-mail vt.patosdeminas@trt3.jus.br e o WhatsApp Business, que é o 3821 3943. 3821 3943. Um ambientalista denuncia que a Copasa continua com descaso com relação ao córrego da Cadeia, que fica na Avenida Padre Almir, em Patos de Minas. Mas a companhia de abastecimento diz que a situação não é bem assim. Por baixo dessa avenida e em frente ao Fórum da cidade de Patos de Minas, passa o córrego da Cadeia. Não é possível vê-lo porque ele está totalmente aterrado e corre por uma galeria. Ele só vira rio novamente depois que acaba a avenida. As árvores no final da avenida apenas esconde o desastre ambiental que existe por aqui. Esse aqui, por exemplo, é o córrego da Cadeia, que começa lá no centro da cidade, passa pela Avenida Padre Almir, por aqui e depois deságua no rio Paranaíba. Dá para ver que a situação aqui está bem deplorável. As águas nunca mais, depois que o esgoto foi jogado aqui, tiveram a mesma cor e o mau cheiro também é terrível. Inclusive com a geração de diversos gases que são tóxicos para a saúde humana. Parando para observar, é possível ver várias bolhas com esses gases tóxicos. Aquilo ali são metano, butano e sulfídrico. Com a fermentação dos dejetos humanos e outros tipos de material que vem dentro desse esgoto aí, gera esse gás aí. Ao lado do mau cheiro e dos gases tóxicos, várias casas do bairro Copacabana. Os moradores são praticamente obrigados a conviver com o mau cheiro. Infelizmente esse odor aqui ele espalha para uma grande parte da cidade aqui. É terrível esse mau cheiro aqui. Hoje, o córrego da Cadeia não tem mais vida. Ou tem? De vermes, lombrigas e qualquer sorte desses micro-organismos aqui dentro tem, é muito. Mas agora peixe, sapo e outros seres aquáticos aqui não existe não. De acordo com o Ivanildo, que faz parte do Conselho Municipal de Meio Ambiente, a Copasa é a principal responsável pela poluição. A companhia não teria cumprido o contrato assinado em 2008, que prevê a retirada do esgoto de vários cursos d'água do município. Isso aqui já está dentro do contrato da Copasa, ela é a responsável por isso sim. Desde 2008, quando ela assumiu a responsabilidade de coletar e tratar esse esgoto aqui, isso passou para a responsabilidade dela. Hoje, com uma situação deplorável, Ivanildo conta que apenas a prefeitura tem o poder de pressionar o órgão a preservar a natureza. A dona do serviço de esgoto e a questão do fornecimento de água é o município. Ele é o dono, ele é o único responsável por esse fornecimento. Então ele fez um contrato, nem foi com a Copasa não, foi com o governo do estado de Minas Gerais.
para fazer esses dois tipos de serviço aqui. Infelizmente, a Copasa não cumpre os contratos. Ela não dá importância, ela não leva a sério a situação aqui e a situação desse jeito aqui. Em nota, a Copasa diz que o lançamento do esgoto no córrego da cadeia em Patos de Minas é proveniente de ligações irregulares nas galerias pluviais e diferentes ruas da cidade. Técnicos da companhia estão trabalhando ininterruptamente para identificar e eliminar os pontos de lançamentos. Nesta quinta-feira, inclusive, equipes atuam para retirar uma ligação irregular que foi identificada no bairro Sobradinho. A seguir tem análise de notícias aqui no NTV News, jornalismo opinativo. A gente vai falar de Covid e muito mais. Agora é hora do nosso análise das notícias, espaço para o jornalismo opinativo, e a Ludmila Bahia está comigo para a gente, então, mais uma vez, falarmos aí de assuntos tão importantes que norteiam aí a nossa pauta e a pauta em todo o estado. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Adair. Boa noite para todo mundo de casa. É isso aí, importantes ou que merecem algum tipo de reflexão. É o que a gente propõe nesse momento do análise da notícia com o nosso jornalismo opinativo aberto para você aí de casa participar também e mandar aí o seu ponto de vista, a sua opinião sobre os mais diversos fatos que discutimos aqui no nosso jornalismo. Até porque hoje o que não está faltando é assunto para o nosso jornalismo opinativo, né, Ludmila? Porque está recheado o nosso análise de hoje, né? Até porque a gente poderia até voltar, ter começado até no bloco anterior aí falando com relação às obras da sede da Justiça do Trabalho, a essa questão do córrego da cadeia lá na Avenida Padre Almir. E aí a Copasa respondeu e os ambientalistas de olho ali, porque parece que realmente não tem sido cumprido o que foi ajustado. Mas a gente vai mostrar agora uma fala do secretário de Estado da Saúde, o Carlos Eduardo Amaral, hoje, que na verdade tem sido uma fala constante em praticamente todos os momentos em que ele fala para o Estado, que é, Odair, sobre as pessoas, a sociedade tomarem as medidas adequadas em prevenção ao coronavírus, porque de lá, segundo eles, o Estado tem feito a parte deles e de cá a sociedade como um todo deve seguir aí aquelas recomendações que você sabe de cor quais são, não sabe? Sim, claro. Distanciamento, isolamento, né, medidas aí de higienização das mãos, máscara, básico, né? Isso, o básico. E aí, hoje, novamente, nessa quinta-feira, ele reforçou da necessidade para que as pessoas sigam essas medidas simples, até porque estamos aí no momento de apresentação do novo Plano Minas Consciente. Você disse lá no primeiro bloco do NTV News, até que gerando uma certa confusão quando as Patos de Minas e as cidades que aderiram ao Plano Minas Consciente da macro-região noroeste, que acabou regredindo para a onda verde, e isso implica aí em mais serviços interrompidos, estabelecimentos fechados nesse período de atenção. E o Estado, o secretário de Estado da Saúde reforçou esses pontos importantes para que a sociedade faça a sua parte. Olha só. Mas agora, né, mais do que nunca, o que nós precisamos é que cada um faça a sua ação e que cada um seja aquele agente de mudança, aquele agente de proteção coletiva. Isso para nós é muito importante nesse momento que nós alteramos o Minas Consciente, né? Se nós queremos evoluir, se nós queremos migrar, se nós precisamos retomar a economia, nós precisamos sim entender que cada um deva ser um agente de mudança, né? Que cada pessoa tem que fazer a sua parte, porque se nós começarmos a desorganizar a estrutura, não sobra outra alternativa a não ser voltar nas ondas. O vírus colocou regras no jogo, não tem jeito. Nós precisamos manter o distanciamento, nós precisamos manter o uso de máscaras, lavar as mãos, cuidados com higiene. Se nós não mantivermos isso, não tem jeito. Tem que ser assim, né, Ludmila? E essa é um exemplo que tem que vir justamente de quem está impondo essas regras, né, por meio de decretos, por meio de planos, como é o Minas Consciente. O secretário está reforçando o que ele já vem dizendo, né?
é aquela questão, né? Tem até aquele ditado, né? Que uma palavra motiva mais ou menos isso, um exemplo arrasta, e aí a gente espera que essas medidas sejam tomadas pela própria equipe do governador Romeu Zema, já que tem sido uma fala enfática, uma fala sempre à tona, esse pedido constante para que as pessoas façam esse mínimo aí necessário, porque a gente tem aí estudos avançados da vacina, que é só esse o momento que a gente vai estar realmente tranquilo com relação ao coronavírus. Mas, Odair, sabe o que aconteceu? Eu já estou até imaginando o que é. Então, exemplo, né? Fala. Exemplo, Como é que é? né? Exemplo. É o tal do exemplo. Vamos falar e praticar, principalmente quando vem aí desse discurso do governo, que é importante, que é necessário frisar isso com constância. Mas o subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, o Rodrigo Diniz Mascarenhas, publicou na rede social dele, no Instagram, um momento festivo no último final de semana. E aí o Luiz vai mostrar para a gente esse momento em que o subsecretário aí compartilha foto, compartilha vídeos de um momento em que ele estaria aí em uma lancha com amigos na cidade de Capitólio, no sul de Minas. Olha só esse registro. Ouvi o Martim dormindo. Acorda aqui! Não tem outra palavra a dizer, não ser aglomeração, né? E é o que a gente está falando do exemplo. E aí um membro da equipe de governo acaba fazendo isso e publicando a prova dessa aglomeração, que é mais grave ainda, né? Isso foi na última sexta-feira, no dia 24, e aí a gente viu o que pede o secretário de saúde, o subsecretário não cumpre, questão do distanciamento, da máscara. Esse vídeo foi publicado no story do subsecretário, tá? Mas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a assessoria disse o seguinte, que através de nota, que o subsecretário atualmente está em teletrabalho e que na última sexta-feira ele estava com pessoas do seu convívio social em um passeio no final da tarde, realizado aí após o expediente de trabalho. É uma resposta institucionalizada, é uma institucional que eles colocaram, né? O que não justifica em momento algum ele está fora do seu expediente, está fora do expediente, não está trabalhando, está em home office, mas aí está aglomerando. Não explica a aglomeração que ele está provocando. Pessoas do hall dele ali, provavelmente, talvez até que 1 ou 2, mas essa quantidade de pessoas aí aglomeradas, primeiro, descredibiliza o governo nas medidas que o próprio governo está publicando aí o tempo todo e pedindo para as pessoas cumprirem, e deixa uma sensação de que esse secretário não está muito preocupado com a situação que a gente vive hoje não, viu? O subsecretário ele não aparece nas imagens e hoje, quinta-feira, aliás, final de semana chegando, aí eu fui lá na rede social dele para saber se ele tinha publicado alguma coisa, e não, só tem coisas ali relacionadas a trabalho, nada de diversão nessa quinta-feira. Vamos esperar amanhã para ver como será o comportamento aí do subsecretário. A gente espera que ele aprenda aí tome as medidas cabíveis caso faça esses encontros aí, como disse a assessoria de imprensa, com pessoas do seu convívio social, o que é plenamente plausível, mas que tomem aí as medidas para prevenir dessa contaminação, seguindo aí as recomendações do seu próprio governo. Está tão consciente de que está fazendo algo que não é errado, que publica na rede social, né? Está tão consciente ou displicentemente publicou na rede social. Só que as pessoas estão vigilantes para ver até se o discurso contabiliza com a prática. Aquela questão, né? Teoria e prática tem que
caminhar juntos em todos os sentidos. Ludmila, a gente tem comparativo também, mudando um pouco de assunto, a gente tem comparativo aí já de Covid, né? Você preparou para a gente também? Pois é, vamos colocar na tela aí para a gente atualizar os números da Covid-19 em Patos de Minas. A gente que tem feito isso aí ao longo das semanas, acompanhando a evolução da Covid na cidade, daí a gente tem os números aí desta quinta-feira. Pois é, a gente observa, e aí é uma questão que ontem a gente até chegou a falar disso aqui, Ludmila, da quantidade de pacientes em UTI que a gente meio que comemorou ou achou importante dizer que tinha diminuído, mas hoje já pulou aí para 18 pacientes em UTI, né? Agora, um outro fato que a gente pode levar em conta é que apenas 6 notificações aí de casos confirmados da Covid estão nesse boletim, né? Odair, a gente percebe aí que ontem e hoje o número de infectados vem perdendo força, menos infectados sendo registrados em 24 horas, né, 6 notificações de quarta para quinta-feira, mas aí o que você falou, na outra ponta, o que preocupa é justamente a questão de pessoas internadas, seja em leitos clínicos ou de UTI, que aumentaram, 4 em leitos clínicos e 8 pessoas em UTI. E caiu aí também, Odair, o número de pessoas em isolamento domiciliar, questão de óbitos confirmados e investigação continuam os mesmos números de ontem. Curados, tivemos mais 10 pessoas tratadas, agora subiu, portanto, para 945 pessoas. Mas naquela outra ponta, Odair, preocupa e muito, por mais que a questão de números de infectados estejam diminuindo, a questão da ocupação, tanto de leitos clínicos quanto de UTI, tanto em hospitais públicos quanto privados. Olha só esse dado, fornecido também pela Vigilância em Saúde da Prefeitura de Patos de Minas, a taxa de ocupação de leitos de UTI somados, públicos e privados, quase 136%, clínicos quase 45%. Quando a gente isola, somente avaliando aí a taxa de ocupação de leitos de UTI, 90% ocupados em hospitais públicos e clínicos quase 44%. Percentuais principalmente de leitos de UTI, ou daí preocupam e muito. É aquilo que a gente falava. Isso gera essa sensação de incerteza, de intranquilidade, que muita gente tem perdido o sono por conta disso. E é justamente o fator agravante, né, em meio à pandemia, e o fator agravante para aqueles que insistem em não usar máscara, em não manter o isolamento e em não respeitar essas regras, que é justamente o colapso que a gente pode enfrentar aí, já está enfrentando, já chegamos aí a 100% aqui. Quando você fala de hospital público, a gente está falando só do regional, né? Porque aí a gente tem aí uma demanda muito grande, mas é onde o morador de Patos de Minas pode ser socorrido publicamente falando, além do hospital de campanha. Mas aí isso reforça quando a gente fala de atendimento público, justamente para essa questão de estar chamando a atenção. Às vezes a pessoa fala, mas nós estamos aí numa situação de só 6 de ontem para hoje notificados, então o fim de semana chegou, vamos então relaxar. Não é o caso, até porque se a gente for avaliar nos últimos 20 dias a quantidade de casos que foram contabilizados em Patos de Minas é muito grande, embora a gente comemore que tenha diminuído aí essas notificações nos últimos 3 dias, a gente vem tendo menor número aí de notificações de Covid, isso ainda é uma situação muito grave. E aquela fala do secretário de ontem, dizendo o seguinte, não podemos relaxar, até porque, devido a essas flutuações que vamos ter, ainda que comece a ocorrer uma queda no número de casos, ele falou que relaxar, não se pode pensar nisso até depois do inverno de 2021. Então é preciso que as pessoas realmente tomem muita consciência sobre tudo isso aí, Ludmila. Ele reforçou essa fala hoje, falando que devemos aí ter ondas, momentos de baixa, alta, e assim vai nesse movimento de uma onda mesmo. Agora, daí o que é importante falar é que o governo, por exemplo, quando ele regrediu a onda branca para a onda verde na nossa região, na macro-região noroeste,
não são apenas os números de infectados que são levados em conta, por exemplo, para o Estado, para que faça uma regressão de onda. São vários fatores aí. Número de infectados, exames de PCR, taxa de ocupação de leitos de UTI, é outra questão avaliada. Então, é um multicontexto aí que leva a gente a perceber, a ter a certeza que Patos de Minas vive ainda um momento de alerta, de sinal vermelho, quando é pandemia. Então, nada de relaxar, de pensar que está tudo tranquilo, voltar ao normal que experimentou há meses atrás, que não é bem assim. Precisamos ficar vigilantes. Ludmila, eu te peço licença só um minutinho para a gente fazer um intervalo e já a gente volta com mais análise de notícia. A gente está de volta com a nossa análise da notícia e na semana passada cometemos um erro ao noticiar que o vereador da cidade de Presidente Olegário, Adão dos Santos, exercia a função de fiscal no município. Nessa quinta-feira, nós fomos ouvir o parlamentar sobre o mal-entendido. A reportagem sobre a votação de um projeto de lei na Câmara dos Vereadores de Presidente Olegário, veiculada na quarta-feira da semana passada no NTV News, apresentou um erro de apuração. Noticiamos o vereador Adão dos Santos como sendo um dos servidores do município que exercia a função de fiscal. Informação errônea passada por servidores no momento da gravação. Assim que a equipe da NTV foi informada sobre o equívoco, emitimos uma retificação e abrimos espaço para o vereador falar sobre o caso. Nesta quinta-feira, ele nos recebeu na Câmara, esclareceu a situação e falou sobre os transtornos vividos por ter o nome associado à função de fiscal. Eu estava na reunião, né? Então assim, nós todos, colegas vereadores, participamos da reunião. Foi uma reunião meio polêmica, mas assim, eu fiquei constrangido porque colocou na reportagem que eu sou fiscal da Prefeitura Municipal, cargo que eu nunca exerci no município. Então, assim, portanto, eu não sou fiscal da Prefeitura. E eu fiquei constrangido por rodar um nome, falar meu nome de uma coisa que eu não devo. Uma coisa que eu não sou na Prefeitura Municipal é fiscal. Isso eu não sou. Adão dos Santos foi eleito vereador em Presidente Olegário em 2017 pelo partido PP, mas hoje atua pelo Avante. Eu estou aqui no município de Presidente Olegário desde o ano de 1992. E eu vim do norte de Minas e hoje moro aqui no município de Presidente Olegário, onde convivo no distrito de Santiago. E é uma cidade muito acolhedora para mim, porque me acolheu nos momentos que eu mais precisei e vivi. Que quando no 92 até 2019, tem praticamente 26 a 27 anos que eu moro nesse município. Então, assim, é um município que, indiferente de qualquer outra coisa, eu amo e gosto de morar no município de Presidente Olegário. Natural do norte de Minas, mas residente em Presidente Olegário há mais de 2 décadas, ele também trabalha como taxista. Conhece a cidade como a palma da mão e faz questão de exaltar o seu amor pelo município. Através de a gente estar trabalhando no dia a dia com as pessoas, a gente vai conhecendo um mundo diferente. Porque quando a gente mora numa comunidade, que a gente mora lá na zona rural, a gente não conhece esse mundo que existe de fora da comunidade. Então, através do táxi, eu comecei a carregar as pessoas, eu fui crescendo e conhecendo que precisaria eu entrar na política para que eu poderia ajudar mais pessoas a administrar o nosso município. Porque para mim é muito importante eu estar fazendo algo que melhora o nosso município e também que traz melhoria para nós. Segundo o vereador, a reportagem teve grande repercussão na cidade e muitos moradores o questionaram sobre o que foi veiculado. Situação que fez necessário um pronunciamento para esclarecer os fatos e apresentar a verdade. Eu quero deixar bem claro que tudo que foi dito negativo a mim não é verdade. Principalmente para a minha comunidade de Santiago. Porque o que foi falado não é verdade e pode ter certeza. E quero falar para o pessoal de Presidente Olegário, toda a população, que neste momento a cidade de Presidente Olegário, ela me acolheu muito bem.
E eu, onde tem pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, eu tenho orgulho de defender essa população olegarense. E quero dizer a todos vocês, eu, como pai de família, um cidadão de bem e um líder comunitário, eu tenho todo o orgulho de defender a população olegarense, principalmente a minha comunidade de Santiago, porque isso eu aprendi de berço. E deixar bem claro, tudo que foi colocado negativo no ar sobre a minha pessoa não é verdadeiro. E que agradeço a atenção de cada um de vocês. Muito obrigado e que Deus abençoe aqui. Sempre nós estamos juntos, sem estar passando por esse motivo de transtorno na minha vida e na vida de cada um. Aí, Ludmila, a gente cumpre o nosso papel do jornalismo, que é de dar voz aí para o vereador que foi citado numa matéria, né? Ele reclamou que não era isso, que seria a realidade da situação lá naquele momento, e a gente abrindo espaço justamente para ele se pronunciar e deixar aí as suas colocações, né? Pois é, Odair, é importante a gente deixar claro aqui que assim que nós reconhecemos esse erro, esse material foi excluído dos meios de comunicação dos quais a NTV compartilha informações e de pronto colocamos à disposição do vereador ou de quaisquer outras pessoas envolvidas para que pudessem fazer qualquer tipo de pronunciamento. Inclusive, há uma semana exatamente, essa foi a minha fala, só buscar aí na internet exatamente isso que a gente falou aqui, até nesse momento. Nós deixamos aberto o espaço para que as pessoas envolvidas pudessem esclarecer. Inclusive, o vereador em questão, a gente, um secretário da Prefeitura de Presidente Olegário entrou em contato com ele, que naquele momento não quis se pronunciar. No dia seguinte à exibição da reportagem não quis se pronunciar, e agora sim ele se pronunciou e explicou mais uma vez essa questão, e nós também no dia seguinte falamos sobre isso, desse erro, e colocando quais eram as pessoas envolvidas e citadas na reportagem. Muito bem. Ludmila, a gente muda de assunto porque uma mãe fez ou faz um apelo, né, para urgência na transferência do seu filho que está no neonatal desde o seu nascimento. Olha só, ela nem sequer teve a oportunidade de segurar a criança que sofreu uma parada cardiorrespiratória. O que as mães que acabam de dar à luz mais sonham em poder finalmente ver o rostinho de seus filhos, os tocar e abraçá-los. Para Paula, isso não foi possível. Assim que Heitor nasceu, há 75 dias, o bebê foi levado para o neonatal após parada cardiorrespiratória. E é lá que ele tem ficado desde então. Fiz a cesárea aqui, né? Meu bebê foi lá pro neo. E assim, depois só de 5 dias que eles vieram a me falar que meu neném teve uma parada, né? E assim, só depois desses dias que eu fiquei sabendo. Aí nisso agravou, pneumonia, deu infecção generalizada também, então o nível de infecção estava muito alto. Ai, dói demais, porque assim, aquele primeiro contato de ter o seu filho, de pegar o seu filho no colo, né, eu não tive, né, eu, assim, pelo momento que a gente está vivendo com essa pandemia, assim, a única coisa que eu podia fazer era ver ele da incubadora. Então é uma coisa assim, é algo assim que é tirado também, né, da gente, porque a gente passa por tudo isso esperando amamentar, né, nem poder amamentar eu posso, né, então assim, você fica triste com essa situação. Segundo a mãe, desde a entrada do bebê na unidade médica, eles aguardam por uma tomografia, que só foi realizada na data de ontem. Desde quando ele nasceu, eles me falaram que precisava. E eu estou apertando, questionando ele sobre essa tomografia. Ele já chegou até a falar para mim que não era importante a tomografia. Eu falei, gente, mas como não é importante? Se teve uma parada prolongada, né? É preciso de uma tomografia para saber o grau, o que foi que atingiu, né? Então eu preciso, mas sempre que eu vim era sempre assim. Na semana que vem vai fazer, né? Aí até eu acompanhei a chegada do tomógrafo, eu acompanhei a instalação do tomógrafo. E depois de praticamente 4 semanas, eu perguntei pro doutor por que não tinha feito a tomografia. E ele me disse, não tem tomógrafo aqui. Eu virei para ele e falei, doutor, tem, porque eu acompanhei chegar. Teve reportagem e tudo no dia que chegou, né? Eu tô acompanhando. Aí ele falou assim, eu vou passar para saber para você.
E aí ele foi, viu, conferiu, foi lá, fez a tomografia, coisa de 15 minutos. De acordo com o documento, o bebê precisa passar por 2 cirurgias, traqueostomia e gastroenterologia. Ambas não podem ser realizadas aqui. Eu quero que eles me dêem uma resposta, eu quero que eles corram atrás de conseguir vaga, não onde que for, para poder tratar, porque desse jeito que está aqui, não tem como ele ficar. Né? Ele já ficou esses dias todos aí sem, assim, o médico mesmo me falou assim, olha, não, o tratamento aqui para seu filho não vai ter. Por quê? Porque nós não temos nem especialistas para poder fazer esse tipo de cirurgia. Desamparada e sonhando com o reencontro com o filho, Paula pede uma resposta sobre a demora para a transferência de Heitor. Eu peço para que eles consigam essa vaga logo, né? E quem puder ajudar assim, em questão assim de correr atrás para conseguir essa vaga, gente, é muito importante porque é a vida do meu filho que está em risco, sabe? Só a gente que passa por essa situação que sabe como que é, né? Os familiares, todo mundo querendo saber como que tá. Mas, gente, é uma dor muito grande, muito grande. Eu peço assim, sabe, que corram, desenrola essas coisas logo pra gente conseguir, sabe? Porque cada segundo, cada minuto é muito importante para ele. Um drama, mais um drama, né, que a saúde pública nos apresenta, e aí essa mãe fala com uma dor muito grande, até porque ainda não teve condições de ter o próprio filho nos braços e vive à espera de uma demora que a gente não consegue entender de uma instituição de saúde em tomar uma providência urgente para isso, né? Pois é, Odair, a luta pela vida, a dor de uma mãe, o apelo pelo que é lhe garantido por lei, pelo elementar. É um pedido de resposta, de tempo, de quando, o básico, o mínimo, até mesmo para acalmar esse coração aflito de quem é mãe, sabe bem como é. E aí nós perguntamos, então, ao Hospital São Lucas sobre a situação do Heitor. Quando ele será transferido, para qual hospital, se tem aí alguma informação para que a gente possa intermediar e falar com a Paula. E aí o São Lucas respondeu que está aguardando a regulação do SUS-Fácil para determinar para onde, então, essa criança será transferida. Porque Patos de Minas não tem recursos para o atendimento do Heitor, viu, Odair? Que absurdo. Olha para você ver que ponto aí. E, segundo o Hospital São Lucas, a Paula, ela tem conhecimento disso desde o início do tratamento. E aí, o hospital fala o seguinte, olha, eu não sei até do que ela está falando com relação a relatórios. Voltou a enfatizar que explicou toda a situação para Paula, mas que, infelizmente, não há o que fazer a não ser esperar por essa resposta do SUS-Fácil. E, então, para definir para onde essa criança e quando ela será enviada, para qual hospital será enviada. Olha que situação, daí que resposta truncada e como a gente entende ainda mais a aflição dessa mãe que vê o filho lutando pela vida, é um amor de mãe, mais uma vez, que prevalece, que busca resposta, e de cá a gente vai continuar sim acompanhando, monitorando toda essa situação, porque a gente se consterna com esse tipo de situação e como eu bem disse, é uma questão até de direitos. Absurdo, né? A gente vai continuar acompanhando certamente. Ludmila, obrigado pela sua participação. A gente encerra a edição de hoje, então, com essa notícia aí que nos deixa muito chateados, né? Com certeza, mas amanhã a gente volta aí e esperamos que com uma resposta positiva. Boa noite para você. Boa noite. O NTV News fica por aqui, mas volta amanhã em nova edição. Até lá.